O processo de spray dryer é uma outra forma de secagem. Para que ele é aplicado? Para alimentos líquidos, tá? Então, não faz sentido em falar de passar no spray dryer uma fruta inteira. A gente está falando de processos que têm aplicações diferentes. Então, ele seria aplicado mais para polpas de frutas, leite em pó é produzido pelo spray dryer. Então, daí o que nós temos? Produtos líquidos que vão passar por uma câmara de secagem. Quando a gente fala líquido, leite em pó, por exemplo, né? Basicamente, ali ele tem uma viscosidade muito baixa e um teor de sólidos que também é baixo. Então, o que tem que ser feito antes do spray dryer? Uma concentração, tá? Para que esse líquido ele seja um pouquinho mais concentrado ali, para aumentar esse rendimento de secagem. Se a gente coloca um suco de fruta, um leite direto no spray dryer, você vai ter um rendimento de secagem muito baixo. Então, normalmente, se você vai em uma indústria que tem a aplicação do spray dryer, se é um produto líquido, você vai ter ali alguma coisa associada para uma remoção prévia de água. Então, o leite em pó, por exemplo, ele vai passar por um processo por vários evaporadores para ajudar a concentrar um pouco melhor. E o que faz ali o spray dryer, né? Como que ele funciona? Esse líquido vai ser passado através de um bico que a gente fala que é um bico atomizador. Para fazer uma comparação assim para vocês, seria basicamente um spray. Em casa a gente tem qualquer perfume, qualquer coisa que tenha spray, então vamos dizer que é só um paralelo, uma comparação. Então, a gente tem um líquido dentro de um frasco, a gente aplica uma pressão ali no bico atomizador e imediatamente você vai ter várias gotículas de líquido ali. O spray dryer, então, no que ele se baseia? O líquido passa através desse bico, forma essas gotículas e imediatamente a gente tem um jato de ar quente que vem e entra em contato com essas gotículas. Então, eu disse para vocês que o líquido ia ser concentrado, então tem sólidos nessas gotículas também. E esse jato, né, de calor que vem, de ar quente que vem, ele entra em contato. Como a gente está falando ali de uma gotícula muito pequena, basicamente a água vai ser removida muito rapidamente. Então, daí a gente tem uma câmara, né? Normalmente o líquido é aspergido lá no início, bem alto na câmara, e o tempo aí que o ar entra em contato é suficiente para que, quando aquele produto chegar no final da câmara, elas já vão estar com um formato sólido, elas já vão ter tido a água ali completamente removida, já vai ter a água completamente removida. Elas saem, são coletadas ali em um ciclone, né? Então tem normalmente um ventilador que promove essa passagem do ar, tem um processo de aquecimento desse ar que vai passar, normalmente é elétrico, então ele pode passar ali por resistências elétricas para se chegar na temperatura que é desejada. Para cada tipo de produto, você vai ter uma temperatura diferente. Então, se você coloca um ar em uma temperatura muito elevada, o leite vai queimar. Então, você vai ter um leite em pó com um gosto de queimado. Então, para cada produto, você tem que trabalhar com uma temperatura um pouquinho diferente. Se vai secar suco de laranja, ele é muito mais sensível ao calor do que um leite. Então, assim, cada produto tem uma característica diferente, de temperatura de entrada, temperatura de saída. Mas o spray dryer, basicamente, ele vai funcionar para produtos que têm essa característica de serem líquidos que vão ser um pouquinho mais concentrados.